Declaro aberta essa sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 20 de outubro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, passou-se à tribuna livre, não havendo inscritos. No tema livre, fizeram uso da palavra a vereadora Vitória Silva, que abordou o tema trânsito, e o vereador Juliano Remígio Alves, Júlio da Folia de Reis, que proferiu agradecimentos. No expediente do Executivo, foram apresentados os requerimentos números 367 a 370 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva. Número 376 de 2025, da iniciativa do vereador Kleber Vigato. Número 377 e 378 de 2025, da iniciativa do vereador Juan Bressani. Número 379 a 381, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. E número 382 e 383 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva. Foram também apresentadas as indicações números 343 de 2025, da iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva, 348 e 349 de 2025, da iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia, 350 de 2025, da iniciativa do vereador Juan Bressani, e 351 de 2025, da iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Constou ainda a moção... Matias. Essa ata aqui, será que está certo? Parece que a do Gari não foi na outra semana? Foi na outra. Ah, aqui, ó. Está errado. Esse aqui. O que é esse aqui? Isso aqui tá aqui. Deve ser para assinar. Começa de novo. Ata da 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 27 de outubro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão é aprovada sem ressalvas. Não havendo inscritos, para a tribuna livre, passa-se ao tema livre, com a palavra o vereador Luiz Antônio Correia, que trata do tema esclarecimentos. Em seguida, faz o uso da palavra o vereador Juan Bressani, que aborda o tema conquistas legislativas. Em ato contínuo, passa-se ao expediente do Executivo, com a leitura dos ofícios números 624, 634 e 638 de 2025, todos da iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dando prosseguimento à pauta, o expediente dos vereadores apresentou o projeto de resolução número 3 de 2025, da iniciativa da mesa diretora. Os requerimentos números 371 e 373 de 2025, de autoria da vereadora Vitória Silva, números 385 de 2025, de autoria do vereador Gilson Donizete dos Santos, números 386 de 2025 a 390 de 2025, de autoria da vereadora Vitória Silva, e as indicações números 354 a 356 de 2025, também de autoria da vereadora Vitória Silva. Não havendo expediente terceiros, passou-se a ordem do dia. Em turno único, foi submetido à votação o projeto de lei
38 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 8º da Lei Municipal número 2.652, de 8 de novembro de 2023, e da outras providências. O relator da Comissão de Justiça, Finança, Orçamento e Redação Final, vereador Juan Bressani, procedeu à leitura de seu parecer. Colocado em discussão, o projeto foi posteriormente submetido à votação nominal e aprovado por unanimidade, nos termos do artigo 253 do Regimento Interno. Nas considerações finais, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de novembro de 2025, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, sob a proteção de Deus. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Corrigir só o horário da reunião de hoje. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos agora para a tribuna livre. Nós temos hoje uma instituição escrita. O senhor orador que tem o espaço para falar, senhor Antônio Carlos Silvério, presidente do Conselho Central de Alfenas, falar a respeito do funcionamento do Lar São Vicente de Paulo, em Paraguaçu. Senhor Silvério, o senhor tem 15 minutos para utilizar o espaço. Obrigado, presidente. Presidente Matias, ao qual cumprimento todos os outros vereadores. Cumprimento também os nossos confrades e consórcias que nos acompanham nessa noite, né? E com muita alegria que venho nessa casa para a gente falar um pouquinho da Sociedade São Vicente de Paulo, especialmente do Lar São Vicente de Paraguaçu, né? Eu gostaria de falar com vocês sobre o que é e como funciona a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Muitas vezes as pessoas estão vendo só o Lar São Vicente de Paraguaçu, né? O que eles conseguem enxergar, o que está perto da gente, né? E a Sociedade São Vicente de Paulo é uma instituição gigantesca e muito antiga. Para vocês terem uma ideia, a nossa instituição foi criada em 1633 na França, por um jovem chamado, e seus amigos, né, por um jovem e seus amigos, chamado Frederico Ozanam, que hoje é beato da Igreja Católica, né? Então, a Sociedade São Vicente de Paulo foi criada por esses 6 jovens dentro do seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos uma instituição vinculada à Igreja Católica, não de administração direta, porque nós somos independentes da Igreja, mas nós somos nós fazemos parte da Igreja Católica, né? E como é que foi criado isso? A Sociedade São Vicente de Paulo, ela se criou a partir desses jovens que, na época, a França estava logo depois da Revolução Francesa e tinha muitos pobres nas ruas, né? E o governo não estava atendendo esses pobres adequadamente, né? E esses 6 jovens, né, todos alunos da Universidade de Sorbonne, em Paris, eles resolveram criar uma conferência para ajudar os pobres, de uma forma geral, né? E a partir disso, isso foi tomando forma, foi crescendo, né? E hoje nós estamos em 156 países. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela está em 156 países. No Brasil, nós estamos em todos os estados, né? Nós temos mais de 140 mil vicentinos no Brasil, né? Lar de idoso, por exemplo, nós temos, só da Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos mais de 500 lares, né? Hoje nós temos, nos nossos lares, nós temos 7 mil assistidos, pelo menos.
cada morador do lar nós tratamos como assistidos, né? Então nós temos 7.000 assistidos. Por que nós vimos aqui hoje falar com vocês sobre a Sociedade São Vicente de Paulo? Porque nós fazemos parte da comunidade de Paraguaçu, né? Nós temos uma casa aqui e essa casa acolhe os idosos. A nossa preferência são para idosos que não têm condições de sobreviver sozinho, que teve o vínculo familiar quebrado. Esse é o nosso público, né? Inclusive, a nossa preferência é para o idoso mais pobre. Porque a família que tem condições financeiras, ela pode muito bem cuidar do idoso em casa, mas a família pobre não tem condições, não é? Então, como que se criou isso? Como eu disse, nós iniciamos o nosso trabalho, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela se iniciou com as conferências. Como é que a nossa conferência trabalha? Um grupo que faz parte de uma conferência, eles visitam as famílias pobres e as ajudam em suas necessidades. Mas nós fomos vendo com o tempo que aquela necessidade, principalmente do idoso que não tinha mais família, que morava sozinho, que só visitar ele na casa dele não bastava. E aí nós começamos a acolher esses idosos. Acolher onde? Onde era possível. Né? Em pequenas casas, casas alugadas, casas cedidas. De repente, quando nós vimos, já estávamos com esses lares de idosos do tamanho que são hoje, né? Uma estrutura gigantesca, um custo altíssimo, né? E fazendo um papel que não é nosso. Porque o papel de cuidar do idoso é da família. Na falta da família, o papel é do Estado, né? Então, por caridade, nós cuidamos. Eu gostaria de mostrar para vocês essa amplitude desse atendimento, porque nós fazemos um papel que o Estado deveria fazer, né? Com muita dificuldade, é lógico, mas com muito amor no coração e com muito prazer, porque a gente está vendo eles bem. O nosso objetivo final, com relação aos idosos, com os idosos, é ver eles bem alimentados, né? Bem cuidado, remédio na hora certa, né? Esse é o grande objetivo do Lar São Vicente de Paulo. E Paraguaçu tem um lar bastante grande. Paraguaçu, hoje nós temos em Paraguaçu 74 moradores no nosso lar, né? 74 moradores. A despesa nossa mensal, ela gira em torno de R$170 mil. Fica caro manter um idoso, né? Então nós viemos aqui hoje para mostrar para vocês como é o nosso trabalho, né? E também para pedir e agradecer a cooperação da Câmara Municipal, né? E eu vou falar só um pouquinho, eu gostaria que a nossa presidente do Metropolitano... gente, e outra coisa, eu estou presidente do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. A Sociedade de São Vicente de Paulo, como eu disse, tem muitas unidades. Só na minha área de Alfenas, nós temos 8 lares de idosos, né? Como eu disse, eu tenho aqui anotado, no Brasil nós temos 476 asilos, 28 creches, 11 hospitais. Então nós temos uma quantidade enorme, uma pluralidade também de assistências, né? Nós não lidamos só com os idosos. E eu estou presidente do Conselho Central de Alfenas. A minha área compreende de Carmo do Rio Claro até Paraguaçu, passando por todas as cidades que têm lares de idosos, né? Conceição da Aparecida, Cavaco, Alterosa, Areado, Alfenas, Serrania e Paraguaçu. Então nós temos esse setor. E eu gostaria de passar a palavra para a Consórcia Rose, presidente do Metropolitano, para ela dar uma palavrinha com vocês também. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Matias,
Eu cumprimento todos os outros vereadores dessa casa. Cumprimento também o nosso prefeito, né, que não se faz presente aqui, mas eu deixo aqui também o nosso cumprimento e nosso agradecimento e respeito por essa cidade. Meu nome é Roselange, eu estou presidente do Conselho Metropolitano de Pouso Alegre. Para vocês entenderem, né, o Conselho Metropolitano de Pouso Alegre em Varginha, né? Porque a sede ela vai para o local que ele melhor se localiza e melhor distribui as tarefas. Então, a nossa região ela vai até depois de Extrema, né? Então, nós temos lares em Guaxupé, São Pedro da União, Monte Santo, e aí vai. Boa Esperança, Licínia, enfim, né? Então, é uma área muito grande, são 48 lares, que nós hoje chamamos de ILPIs, porque nós recebemos os idosos, né, que se tornam idosos com dependência total, que a gente chama de grau 3. Não é casa de saúde, mas é casa de idoso, casa particular de idoso, só para vocês entenderem, né? Então, essas casas, como o Silvério acabou de explicar, se tornaram grandes casas, né? Quem é mais velho, eu não estou vendo aqui ninguém mais velho do que eu, né? Eu entrei na sociedade com 17 anos e eu tive a oportunidade de conhecer as casinhas que o Silvério está falando, porque o idoso ficava muito idoso, alugava-se uma casinha para que ele ficasse melhor acomodado, e essa casinha virou uma vila, e a vila virou um lar, né? Então, infelizmente, esses puxadinhos, hoje eles estão nos prejudicando, né? Porque, como viramos uma ILPI, que não é uma casa de assistência de saúde, mas uma casa de idoso, existem as exigências da vigilância, da qual eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas é isso que nós somos, né? Então, além desse trabalho que nós temos com os lares, nós temos 2 hospitais. Um é em Carmo do Rio Claro, que, em negociação com a prefeitura, nós cedemos o espaço para a prefeitura, alugamos o hospital para eles tomarem conta, porque a saúde não é a nossa área. A nossa área é realmente a casa de idoso. E temos um hospital em Campos Gerais, onde a prioridade dele é atender principalmente os nossos idosos dos lares da região nossa e também os assistidos que nós temos nas conferências, né? Como o Silvério explicou. Então, qual que é o nosso público? Toda pessoa em vulnerabilidade social. Aquela pessoa que está carente de roupa, de comida, de assistência médica, de acompanhamento, a pessoa em solidão, esse é nosso público, né? Quando ele tem saúde e idade para ficar na casa dele, nós visitamos ele semanalmente através da Conferência Vicentina. Eu, por exemplo, faço parte de uma conferência em Varginha e nós temos lá 2 assistidos, e um dos assistidos ela tem doença mental, ela fugiu aqui a doença dela. Esquizofrenia, obrigada. Então, eu a visito toda semana, é minha responsabilidade. Acompanho ela no médico e acompanho nos atendimentos. Nós fazemos isso voluntariamente. Esse é o nosso trabalho. Não importa o cargo que eu ocupo, eu tenho que estar na conferência e tenho que cuidar dessas pessoas assim. E aí, o que aconteceu aqui em Paraguaçu, né? Como que nós encontramos essa casa? Eu assumi em 2023, final de 22 para 23, e a casa passava por uma carência muito grande pós-pandemia, que todas as nossas casas passaram, né? E eu sou uma pessoa muito exigente comigo. Ou eu dou conta de fazer tudo que eu preciso fazer, ou eu não faço. Então, Paraguaçu foi uma das primeiras casas que nós visitamos, com o departamento de DENOR, que nós chamamos de normatização,
e nós encontramos aqui muita dificuldade financeira, administrativa, enfim. E nós, imediatamente, nós trouxemos para cá uma pessoa que é vicentina, que é experiente e que tinha disponibilidade de tempo para ser contratado para prestar um serviço aqui na Casa de Paraguaçu, que é o Celso, né, que está aqui. É uma pessoa que é da minha inteira confiança e também do metropolitano. O Celso veio com experiência administrativa, com olhar crítico, né, para colocar a casa nos trilhos, porque nós estávamos assim devendo na cidade, né? E como a obra é nossa, quando eu digo nossa, ela não é lá de Paraguaçu, ela é da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ou seja, se o metropolitano não tem condição de ajudar, o Rio de Janeiro, onde está o Conselho Nacional, vai ajudar. Se não é o Rio, é o Conselho da França. Então, a responsabilidade é nossa. Então, nós quitamos as dívidas, o metropolitano trouxe recurso financeiro, quitou as dívidas principais. E aí o Celso começou a buscar esse recurso na cidade. E, nesse momento, eu quero parabenizar vocês, vereadores dessa casa, o prefeito também, que muito nos estão ajudando na administração dessa casa financeiramente. Se não fosse a ajuda de vocês, não teria como manter a Casa de Paraguaçu. E por que nós mantivemos essa casa de pé? Porque aqui, nessa cidade, a maioria dos internos são daqui. Eu tenho casas, por exemplo, em Varginha, Carmo da Cachoeira, que eu recebo pessoas de outros locais, que tem pessoas de várias regiões. Então, mas aqui não. Aqui, os filhos do lar são filhos da terra, são daqui. Então, seria muito agressivo o deslocamento deles, né? Deslocar para as outras unidades. Então, o que a gente precisava fazer? Que a cidade assumisse essa casa conosco, né? Porque os filhos são daqui. Então, nós tivemos esse apoio de vocês e estamos buscando esse apoio junto à população, né? E por que a gente vem aqui hoje? Principalmente para agradecer e para reiterar esse apoio, porque sem vocês a gente não consegue levar essa casa adiante, porque a despesa dela é alta, como o Silvério já colocou, e nós não baixamos a qualidade do atendimento do idoso. A comida não baixa a qualidade, o atendimento médico também não baixa a qualidade. Então, nós mantemos essa qualidade, mas a gente precisa do recurso, né? Muitos idosos chegam na casa hoje com empréstimos no salário, com pouco recurso, né? E isso não impede dele chegar na casa. Se ele tiver o perfil para estar naquela casa, isso não impede, né? Então, toda essa responsabilidade financeira é nossa. E eu sei que o Celso não dorme, né? Quando ele não tem o dinheiro garantido para o funcionário, para manter a casa, eu sei que ele não dorme. E, claro, o metropolitano está sempre junto com o central, trabalhando para ajudar essa casa. Às vezes, a gente tira recurso de outra casa para aplicar aqui, né? E o que a gente precisa de vocês? Da confiança de vocês. É preciso que vocês confiem no nosso trabalho, porque nós não somos casa de saúde, nós somos casa. Na sua casa tem regra? Tem, né? Eu não posso entrar na sua casa e ditar as regras que você vai trabalhar lá. Então, o lar é uma casa grande, mas é uma casa. Tanto é que nós recorremos à prefeitura para a gente ter o direito do médico atender lá. Porque não tem o médico da família, não é assim que funciona? Então, os nossos idosos são os idosos da cidade. Lá é uma casa grande. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi demitir o médico que trabalhava no lar. Existia um médico lá que recebia um salário. Nós demitimos esse médico para pedir o médico da cidade, que é um direito do idoso. Então, hoje nós temos esse atendimento lá. Mas a gente precisa dessa confiança. Por quê? Não é fácil administrar uma casa assim.
A gente é muito cobrado, muito vigiado, e isso é cansativo, isso é desgastante. Você lutar pelo pão de cada dia e lutar para prestar conta e dar satisfação. Então, isso é cansativo. A gente precisa da confiança de vocês, da igreja, né, do pessoal do evangélico, do espírita, de todas as entidades que tem na cidade. A gente precisa do respeito de todo mundo e precisa da ajuda de todo mundo, né? Porque a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela é católica, mas ela não faz distinção de pessoa. Na nossa casa, nós recebemos todas as religiões, até quem não tem religião. Então, quando a gente pede isso, a gente pede que vocês falem bem do nosso trabalho, conheçam o nosso trabalho, tire dúvida conosco, né? Está lá o Celso, responsável, está o Silvério, aqui em Alfenas, eu em Varginha, e o nosso telefone ele é público, ele está para todo mundo, é só nos procurar. E vocês, desencadeando essa sensação de instabilidade, de confiança, a população também vai fazer a mesma coisa. Porque vocês, senhores, são os representantes do povo. Então, se vocês falam, o povo acredita e compreende, né? Então, nós precisamos disso, porque o povo consegue ajudar a manter esse lar funcionando. Se vocês nos ajudarem com essa questão. Se quiser fazer uma investigação ou qualquer coisa do tipo, nos avisar, nos procurar, conversar conosco. Porque o tempo todo nós temos ao nosso lado os promotores, os juízes, porque eles acreditam no nosso trabalho, né? E eu creio que vocês também acreditam no nosso trabalho, que ele é um trabalho sério. Nós, como eu disse, mantivemos a casa aqui por esse apoio. Eu queria dizer para vocês, lá em Coqueiral, nós tínhamos um lar totalmente acabado, né? Insalubre, vamos dizer. E a população de Coqueiral, que é pequenininha, construiu um novo lar. Nós tínhamos o terreno, construiu, se vocês quiserem ir lá visitar, vocês vão ver. O que uma população, quando ela quer, ela faz, né? Então, o nosso lar hoje, ele precisa disso, de uma reação da cidade. Porque os filhos são daqui, que deram a vida, que votaram, né? Que ocuparam espaços da cidade, que limpou a cidade, que plantou o café que você toma, que plantou o feijão. Eram pessoas daqui, que estão lá hoje. Então, eles merecem o melhor de vocês. Temos lá em Caldas também, nós colocamos o lar no chão e estamos construindo outro lar. Quem está construindo é a cidade de Caldas, pequenininha. O juiz me chamou até lá, ofereceu uma ajuda, dividiu essa ajuda com o hospital, que é uma casa de saúde, e com essa ajuda nós começamos a construção, em torno de 1.500.000 que ele cedeu para nós. Então, são coisas desse tipo que acontecem quando as pessoas assumem os filhos da casa. Aqui, para acontecer o que a vigilância quer de nós, nós teríamos que construir um novo lar. Porque o parecer da vigilância, ele fica em torno de R$800 mil. E nós vamos atender o que é prioridade, né, que é a parte de... apesar de não ser saúde, nós temos que resolver a questão do expurgo, que é a alimentação que sai da cantina, vai para a mesa do idoso, e a alimentação que volta. Ela não pode ir e voltar pelo mesmo lugar, apesar de ser uma casa, né? Porque é uma casa de 74 pessoas. Então, nós temos que resolver isso e resolver também a sala de esterilização, né? De esterilização dos equipamentos, porque nós temos muitas pessoas com feridas, né? Pessoas que estão na cama há muito tempo. Então, nós temos que consertar e resolver essa sala. Isso é para ontem, que fica em torno de R$300 mil. Então, além do que a gente faz todo dia, nós ainda temos que atender a vigilância sanitária. Estamos continuamente sendo notificados
fazendo o que é possível, mas é isso que acontece para a gente conseguir atender totalmente. Então, eu não sei o que pedir, mas, ao mesmo tempo, eu peço tudo, né? Que vocês se debrucem aí sobre a mesa, né? E pensem numa nova história para o lar de Paraguaçu, porque merece. E eu deixo aqui o meu agradecimento de coração e já convido vocês para estarem conosco lá no domingo, que é o leilão. Esse leilão nós fomos até o padre para dividir com a igreja, porque ia casar 2 leilões na cidade, ia prejudicar. Dividimos o recurso com a igreja e a igreja fará o leilão conosco. Então, vai dividir os lucros também. Então, com certeza, esse ano nós vamos ficar com menos. Mas é uma parceria. E depois, 11 horas, terá o almoço, né, sendo servido lá pela igreja. E a presença de vocês muito nos alegra. E também a presença de vocês em horário de visita, né, para sentar, conversar com os idosos e visitar a nossa casa. Muito obrigada por esse espaço que vocês nos deram. Bom, primeiramente quero agradecer vocês aqui por estarem conosco, compartilhando um pouco dessas informações valiosas. Eu confesso que eu não sabia que tinha tanto tempo de existência, sim, Silvério? Fiquei muito surpreso de saber aí, são algumas curiosidades que às vezes não são furtadas aí pelo dia a dia. Mas SSVP Brasil. Certo. Para quem está nos assistindo pela rede social, quem quiser saber mais da história do lar, né? SSVP Brasil, você pode procurar no Google. E em Paraguaçu, 80 anos de existência da primeira conferência. Certo. Mas aí é uma história aí de muito tempo, né? A gente sabe das dificuldades, dos desafios que vocês passam, como a gente conversava ali um pouco antes de começar a reunião, tem alguns cargos, né, que a gente ocupa que parece que só nos chegam os problemas, né? E poucas vezes nos chegam soluções. Aqui nessa casa a gente está sempre à disposição para apoiar as instituições. A gente sabe que nem sempre o cobertor é tão cumprido como a gente queria que fosse. De vez em quando a gente faz um malabarismo para conseguir atender a todos, né, a todas as demandas, e aí a gente acaba tendo que, poxa, daria para ajudar todo mundo, mas ao mesmo tempo, se der para ajudar todo mundo, vai faltar para todo mundo. Então a gente às vezes tem que fazer aí algumas repartições, mas da nossa parte, eu estou aqui nessa casa há 4 anos e 10 meses, nós nunca furtamos, né, desde esse tempo que eu estou aqui, de apoiar as instituições. Tudo que chegou aqui para as instituições foi sempre motivo de celeridade, motivo de adiantamento, que a gente sabia que muitas vezes tinha que ser socorrido. Então, sintam-se em casa aqui também. Todos nós já passamos por lá em visitas, em apoios. Eu tive a grata satisfação de criar, juntamente com alguns colegas aqui de bancada, um programa de doação de fraldas, que também, quando estive lá algumas vezes fazendo essa entrega, a gente sabe o quanto que isso é importante para vocês, né? Principalmente na hora que a gente chega, fala assim, nossa, entregamos 36 mil fraldas. Aí eu fui falar com o Celso, dá para uns 4 meses. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue ajudar, porque a gente sabe que às vezes é um recurso pequeno, mas que para vocês vai liberar recursos para que vocês possam fazer outras coisas, atender outras áreas, outras demandas. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se em casa. O que nós pudermos fazer, tanto nível de colocação de recursos, nível de fiscalização, nível de apoio com outros parceiros que nós temos, nós temos certeza que os 9 que estão aqui nessa bancada não vão se furtar dessa responsabilidade. O vereador Luizinho pediu primeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, a todos que nos assistem nas redes sociais.
pessoal presente aqui, eu vou usar o nome do Celso, em nome dele cumprimento os demais. Eu tenho muito carinho pelo Lar São Vicente, né? Bem antes de eu ser vereador, eu já participava do Lar São Vicente na Semana do Idoso, eu sempre estava lá, acompanhando, tinha um dia especial que eu acompanhava, era um dia que eu levava o trabalho, era eu que fazia. Então já faz muito tempo que eu acompanho. E em 2017, quando eu assumi, de lá para cá, eu tive esse compromisso e tive a felicidade de encontrar 2 deputados que têm um carinho especial pelo lar, que é o Imidim Madeira e o Antônio Carlos Arantes. E eu uso muito a frase que o Imidim usa. O lar é dever dos cidadãos. E às vezes a gente quer desviar os nossos compromissos para o lar. Desde quando eu cheguei lá, eu sempre busco o Celso, eu agradeço o Celso e todas as demais entidades, né? Toda vez que a gente tem um evento com o deputado, eu faço questão que eles vão conosco para a gente. E nunca a gente voltou com a mão banando. Toda vez que a gente foi, a gente trouxe recurso. Dessa vez nós estamos agarrados de novo, tentando buscar. Até deixo aqui o convite, dia 22 desse mês. Teremos um evento lá em Nova Resende, na propriedade do deputado, exatamente para tratar sobre isso, sobre os cuidados com o lar. Tem um programa do Imidim, que é o Cuidar, que ele criou exatamente só para cuidar das rapazes, de todas as entidades dos Lar São Vicente. Então, eu aprendi a gostar do lar. E eu sempre estou lá no lar. E eu acompanho o trabalho do lar. A gente vê o quanto o lar cresceu. No meu mandato, o Matias estava conosco aqui, o Matias Juan, Vitória, né? O lar tinha uma dívida de 300 mil na época. Nós aqui da Câmara juntamos, nos unimos, fomos até o prefeito, fizemos um repasse da Câmara para que o lar não acontecesse o pior no lar. Depois precisou de mais uma emenda de 300, a gente nos socorreu o prefeito e conseguimos socorrer o lar. Então eu deixo aqui o meu compromisso e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pode contar comigo. Enquanto eu tiver mandato, ou se eu não tiver mandato, eu quero estar do lado do lar, abraçando essa causa junto com vocês. E claro que vai ter problema? Vai, porque tem ser humano lá dentro. Todos os lugares que tem ser humano tem problema. Mas achar o problema, qualquer um acha. A gente tem que achar a solução para o problema. E eu estou aqui de braços abertos para estar junto com vocês, selecionando os problemas do lar. Vocês podem contar comigo em tempo integral, o dia que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. O que precisarem de mim, eu estou de braços abertos aqui para ajudar o lar e as outras entidades, como vem fazendo já há vários anos. Parabéns pelas palavras, fiquei encantado também de conhecer mais um pouquinho mais sobre o lar. E domingo, reforçando o convite, a gente vai estar lá. Inclusive, tem alguns brindes da minha companhia de reis que está indo para lá também para o leilão, para que possa nos ajudar nessa parceria com a igreja. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Vitória. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos meus nobres colegas. Boa noite à plateia presente e a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu digo que é um trabalho assim tremendo, porque vocês muitas das vezes acolhem pessoas que alguns abandonam. É muito triste a solidão, né? E geralmente todos nós aqui vamos ficar idosos. Não tem esse que vai ficar novinho para sempre, né? Aliás, nós nascemos já envelhecendo, né? E é um trabalho tremendo de vocês. Só que eu falo, muitas das vezes as pessoas não conhecem o trabalho. Toda casa realmente tem problemas, né? Até na casa da gente tem desavenças, tem dificuldades, certo? E vocês não cuidam de uma só pessoa. Só em Paraguaçu vocês cuidam de 74 idosos. Cada um de seu jeito, cada um com um temperamento, cada um com humor. Cada pessoa ali com uma carga de sofrimento, com uma carga nas costas, de repente, com a tristeza de, às vezes, estar lá, um filho não ir ver, não dar um apoio. Certo? É triste, é muito triste. Tanto que Deus falou, quando ele fez o homem, ele fez a mulher, falou, para que não se ficasse na solidão, não se vivesse só. E muitas das vezes a pessoa está lá, quietinha, sentada no canto dela, e ela está ali relembrando, se tem memória ainda, porque alguns acabam tendo esquecimento, como ela foi parar lá. E ela é acolhida, certo? É acolhida pelo Lar São Vicente.
Porque não é fácil, gente. Mesmo as pessoas em casa que têm o idoso para cuidar, eles sabem que não é fácil. Sabem que é difícil. E vocês cuidam com carinho. Certo? Tem sim os problemas? Tem. Certo? Tem às vezes, eu falo, eu jamais vou em lugar nenhum sem antes eu saber os dois lados da verdade. Porque muitas das vezes a pessoa aponta o dedo. Certo? Acusa. Mas acusa, eu já cheguei gente a falar do lar, porque terceiros falaram. Eu falei, mas se você já foi lá ver se é assim, você já perguntou para quem cuida de lá se está desse jeito? Ah, não fui, fulano que falou. Certo? Então eu falo, se você não está podendo ajudar, não atrapalhe. Certo? Eu tenho certeza que o lar está de portas abertas para qualquer pessoa que chegar lá. Ó, eu tenho essa dúvida aqui, me falaram isso, e vai ser esclarecido. E a partir do momento que é esclarecido, essa pessoa vai ser ponte para esclarecer outras. Porque para jogar gasolina, tem um monte. Certo? Para ajudar a apagar o incêndio, ninguém aparece. Então, tem sim, inclusive, eu pedi, né, a prestação de contas para o lar, por quê? Porque tinha gente falando mal, porque o lar é isso, porque o lar está aquilo, o lar... Eu falei, não, eu vou pedir prestação de contas, para mim estar olhando, está tudo certinho, e aí? Então, não tem fundamento aquilo que estão falando que está acontecendo. Vereador, eu ia pedir só para a senhora concluir que nós temos um compromisso às 19 horas e tem mais vereadores querendo fazer uso da palavra. A Câmara foi convidada para participar de um evento, por favor. Então, deixa eu concluir, né? O que acontece? Vocês podem contar comigo. Da minha emenda impositiva, eu já separei R$36 mil para o lar. Vou conversar com os meus contatos que tenho, vou ver se a gente consegue, de repente, eu consegui para o CDA 300 mil, né? De repente consigo para o lar fazer aí o que eles estão precisando, se Deus permitir, primeiro é Deus, e nós vamos à luta. O lar pode contar comigo, certo? Para qualquer coisa. Só me chamar. Pode ser até de noite, que nós estamos aí juntos. Obrigada. Com a palavra, vereador Juliano. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite aos amigos da bancada. Boa noite à plateia presente. É uma história comovente, Celso. Uma história que, né, a gente chega até emocionado devido... Já visitei o lar várias vezes, o Celso sabe. Já estive lá, já arrecadei fralda por lá, mesmo não sendo vereador, né, fui carreteiro 25 anos, rodei o Brasil, e os carreteiros fiz uma parceria com meus amigos carreteiros, que chegasse no final do ano, cada um doasse um pacote de fralda, e graças a Deus arrecadei bastante fralda por lá. Por último agora, o Celso sabe, não preciso de uma mentira, não preciso de engrandecer, liguei para ele precisando de remédio, de uma parceria com um médico, muito amigo meu, levei vários remédios por lá, se for mentira ele vai falar agora, ele está presente. Né, Celso? Então, eu quero dizer para vocês que é uma história que não é fácil, porque, igual a vereadora falou, muitas abandona, né, pais. A gente vê filhos que não cuidam dos pais e chega lá, vocês cuidam. Então, vem parabenizar e quero dizer que essa casa está aberta. E as impositivas, nós vamos ter certeza que os vereadores, tudo à disposição para estar oferecendo para o lar também. Um abraço, tudo de bom, e que sempre que vocês precisar, estamos de portas abertas. Viu, Celso? Mais alguém? Não? Queria então agradecer vocês mais uma vez por essa visita, dizer que essa casa está sempre à disposição, tanto nós enquanto vereadores. Nós sabemos da estrutura de vocês, mas nós temos também um departamento jurídico, né? Toda a nossa estrutura está à disposição para o que for necessário. Nós estamos aí construindo agora as emendas impositivas. Com certeza todas as instituições serão alcançadas, e nós não... Tenho certeza que os vereadores não se esquecerão do Lar São Vicente, que é aí para nós um motivo de muita preocupação, porque a gente sabe que precisa estender as mãos. Hoje nós fechamos a pauta para que pudesse dar espaço para vocês. Nós temos um compromisso também, qual a Câmara foi convidada para participar. Então, não tendo mais nenhum outro tipo de expediente, passamos às considerações finais. E não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de novembro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão sob a proteção de Deus.